pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro A Falsa Amante para o projeto Lenta Comédia Humana do Balzac. É uma novela bem curtinha, então assim, serei breve. O autor começa retratando a imigração polonesa e também os dois dilemas das famílias ricas da época, que o primeiro dilema era ter muitos filhos e o segundo ter no máximo 2 filhos, que isso também foi resultado do Código Civil colocado por Napoleão. Porque esse código colocado por Napoleão, ele acabava com a primogenitura que preservava a riqueza da aristocracia, e Balzac era conservador. O livro conta a história de 2 amigos, que irei pronunciar somente o primeiro nome, que é Adão, que é um imigrante polonês muito rico, porém feio, casado com Clementina. E o seu amigo Tadeu Paz, esse eu consigo pronunciar o sobrenome, Tadeu Paz, também é polonês, porém é muito bonito. E aí vocês já imaginam o que acontece. O Tadeu é super apaixonado pela mulher do amigo. Mas o que acontece? O Tadeu, ele trabalha para o Adão, ele tem uma dívida moral com Adão gigantesca, então é até um dos motivos por eles serem super amigos, mas sentimentos são sentimentos e Tadeu é muito apaixonado por Clementina, porém ele evita de todas as maneiras qualquer tipo de contato com ela. Então nem o amigo e nem mesmo a própria Clementina faz ideia dessa paixão. Só que chega um momento na história que Clementina, fica ali super interessada, no amigo do marido, afinal, o marido, apesar de rico, é feio e Tadeu é bonito. Ela acaba sentindo alguma coisa ali, que aí é só vocês lendo a história mesmo. Só que o Tadeu, como ele quer essa distância, ele quer um distanciamento, o que ele faz? Ele inventa uma falsa amante. Ele inventa uma falsa amante, porém essa amante, essa pessoa, ela existe. Ela é uma atriz de circo que ele coloca o nome de Málaga. Eu acho que é dessa forma que se pronuncia. E ele passa a financiar essa moça, ele paga um apartamento para ela, roupas e tudo mais, mas não faz absolutamente nada com ela porque ele realmente é apaixonado por Clementina. Mas ele inventa essa amante, ele comenta sobre essa amante com Clementina, justamente para evitar qualquer outro tipo, para evitar, na verdade, que esse sentimento realmente se transforme ali em algo verdadeiro, porque ele tem um respeito pelo amigo, até mesmo por causa dessa dívida, que é só também vocês lendo a história. E Clementina acaba se sentindo super ofendida, E assim, vão acontecendo N coisas na história, Tem um desfecho lá no final que eu gostei bastante, eu achei assim genial do Balzac, mas tem uma questão. Foi foi a obra que eu menos gostei do autor até agora, de verdade. Não pela história em si, é uma história bacana, que você realmente fica presa ali na história. É uma história bem curtinha, como eu disse pra vocês, só que ela tem muita coisa política. Até chegar na história da Clementina, você tem páginas e páginas falando sobre essa questão da imigração polonesa, falando sobre os costumes poloneses, falando sobre isso, falando sobre esse Código Civil, do que aconteceu entre o Adão e Tadeu, o que é essa dívida, como que eles se conheceram e etc. Que, ao meu ver, como leitora, eu fiquei cansada da leitura. E olha que, como eu disse, são algumas páginas. Eu fiquei bem cansada, mas depois a história, quando chegou ali na Clementina, aí deu um up e eu fui até o final, mas foi uma história, assim, bem difícil mesmo, assim. Então foi... É que, assim, o Tadeu também, o fato dele evitá-la, ele faz algumas coisas que, assim, como é que eu posso dizer pra vocês? É meio surreal, é meio que inexistente pra vida real, entendem? Então ele ficou aquele personagem, tipo, lá no topo, assim. Eu não sei dizer muito bem pra vocês, eu não curti muito esse desenvolvimento desse personagem nesse sentido.
dele fazer certas coisas, de ter certas atitudes e pensamentos que não correspondem à vida real. Então isso me decepcionou um pouco, mas, né, é uma grande história, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei bem cansada da parte política. Eu não sei se é porque quando você lê esse tipo de livro, você tem que estar na vibe, né? Você tem que estar naquele momento para ler aquele tipo de coisa. Talvez eu já saí, eu acabei de ler Olga, então já tem toda uma questão política envolvida, que também foi um pouquinho maçante por eu não conhecer muito dos personagens, até mesmo da história daqueles personagens que envolve política. Então eu já estava um pouquinho saturada e comecei já lendo um outro livro que tinha também essa questão maçante de política, de códigos, que fez com que eu fosse pesquisar, porque eu também não conhecia algumas coisas, apesar que esse livro ele tem muita nota de rodapé. Então isso acabou me cansando um pouco, mas talvez seja justamente por essa questão, não ser um momento certo para ler esse tipo de história, ok? Mas eu gostei muito do desenvolvimento, do final, assim, é bem chocante, assim. Não é tão chocante, assim, eu já esperava, assim, alguma coisa do tipo. Mas só essa questão do Paz que ficou um pouco estranha, assim, esse homem surreal, assim, meio príncipe encantado, se é que vocês me entendem, ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!